futebol de várzea é uma designação dada ao futebol amador. Com origens em São Paulo, a modalidade foi criada como oposição ao futebol profissional. Nos últimos anos, essa modalidade vem crescendo muito. Várzea é uma referência ao campo de futebol onde as partidas são disputadas. Geralmente em campo de terra batida, à margem de rios, podendo também abranger partidas informais, futebol society, futebol de salão e futebol de rua. Todos os anos, milhares de jovens tentam chegar ao futebol profissional, boa parte deles oriundo do futebol de várzea. Segundo o artigo Jogadores de Futebol no Brasil, publicado em 2011 pela Revista Brasileira de Ciências do Esporte, a probabilidade de um jovem se tornar um profissional dos gramados é de apenas 1,5%. Reunimos 4 jogadores de futebol, sendo 2 deles jovens em início de carreira e 2 profissionais que chegaram lá através da várzea. Eles falam sobre diversos assuntos relacionados à busca de se tornar um jogador profissional desde o início na várzea. Meu nome é Gabriel, tenho 12 anos, jogo futebol de várzea tenho 2 anos já jogando futebol de várzea, tenho o sonho de ser jogador profissional. Olá pessoal, aqui quem fala é Kainan, sou atleta profissional de futebol, atualmente estou na Associação Desportiva de Jequié, mais conhecida como ADJ, onde fomos campeões baianos da Série B. Tive algumas passagens também pelo Bahia, onde eu comecei a minha carreira. Passei pelo América Mineiro, pelo Joinville. Tive uma oportunidade fora do país, num país chamado Bahrein. Tive algumas oportunidades aqui também no Desportivo Brasil e no Itabaiana esse ano, onde eu fui campeão sergipano. Meu nome é Wellington Silva de Castro Júnior, tenho 16 anos, moro no bairro do Lobato. Meu nome é João Marcelo, filho de Paulo, jogador de futebol, campeão brasileiro pelo Esporte Clube Bahia. Atualmente sou treinador de futebol, licença A da CBF. Quais são as principais dificuldades que um jogador de várzea enfrenta para se tornar um jogador profissional? A dificuldade financeira às vezes atrapalha e a dificuldade também de arrumar algumas coisas, né, que atrapalham às vezes a vida do jogador. As principais dificuldades são falta de estrutura e apoio. Em relação à estrutura, né? Acho que hoje os times de várzea, as equipes que disputam futebol de várzea, não conseguem proporcionar uma estrutura que um clube profissional proporciona. Até pela questão do investimento financeiro, a gente sabe que é necessário, a gente sabe que é importante que um jogador tenha um treinamento adequado, tenha uma questão de fisioterapia, nutrição, preparação física, toda uma estrutura para que a gente possa alcançar a nossa melhor performance. Hoje há espaço primeiro a fazer a avaliação do clube, né? Ficou mais difícil, ficou mais fechado. Hoje tem os captadores de atletas que eles trabalham muito no interior. É uma falha dos clubes até aqui da nossa cidade, de não mapear nossa cidade, que é tão grande, tão rica em futebol de várzea. Tem jogos todo sábado, todo domingo, e eles precisam prestar atenção a essa garotada que está aí sonhando em ser jogador de futebol. E eu creio que hoje a várzea não consegue dar essa estrutura para os jogadores. Às vezes o treinador tem que montar o time ali na hora, às vezes as pessoas nem treinaram, às vezes nem se conhecem, às vezes se conhecem pouco. Eu acho que se tivesse uma estrutura, acho que facilitaria muito para que esses jogadores pudessem alcançar uma melhor performance. Quais são as suas principais motivações para buscar uma carreira no futebol profissional? As minhas principais motivações é que eu amo muito futebol, jogo futebol há muito tempo aí. E minhas principais motivações é isso, que meu sonho é jogar em clubes internacionais aí, fora do Brasil, e realizar meu sonho, né, de jogar em clubes internacionais. Primeiro, minha paixão pelo futebol e também porque eu quero ajudar minha família. Quais são os principais desafios enfrentados no futebol de várzea? Os principais desafios é a falta de chuteira, de campo bom, que as ruas às vezes são esburacadas, precisam de asfaltar as ruas. São dificuldades financeiras, como eu já falei. Bola também, a gente precisa de bola boa. Muitos têm a mentalidade fraca, não são focados, deixam muitas coisas atrapalhar. Como foi a sua transição da várzea para o profissional? Eu fui nascido e criado em Cajazeiras 11, né? No campo da Britinha ali, eu jogava bola o dia inteiro ali. Então eu tive um contato muito cedo com esses campinhos de bairro, campo de barro, literalmente, né? Então minha mãe até reclamava que eu chegava em casa com a cabeça cheia de barro, cheia de terra. E era o dia todo jogando, então eu acho que isso me ajudou muito a alcançar algumas coisas, conquistar algumas performances técnicas no futebol, né? A transição do asfalto, jogava descalço para o futebol de base. Uma pessoa me viu jogando
um rapaz lá na minha rua que gostava muito de me ver jogar. Todo sábado ele ia ver eu jogar ali no bairro da Vitória, no Max Feira. Pegou um cartão do Bahia e me deu, eu fui pro meu time. No primeiro momento não fiz avaliação, porque era na sexta-feira, na segunda-feira eu fui. Fiz a avaliação, fui lá sem chuteira, sem nada, porque não tinha nem tênis, porque eu jogava bola descalço. E quando eu tive a oportunidade, muito cedo, eu acho que com 11 anos de idade, eu fui para a base do Vitória, fui fazer uma peneira, uma avaliação. Então eu comecei muito cedo e tive a oportunidade muito cedo também de entrar no Vitória, fazer esse teste e passar. E a maior dúvida que eu tinha em relação à chuteira, calçar chuteira, porque tinha um rio, o pensamento que eu tinha que ia ficar, na época, desapiado, né? E que não ia conseguir jogar futebol, mas comigo foi tranquilo. A minha primeira chuteira foi uma Clube Sul antiga, ainda com a brochinha embaixo, e eu não tive dificuldade nenhuma. Quais foram as maiores dificuldades encontradas? Do meu ponto de vista, acho que em relação ao campo, a gente é acostumado a jogar bola ali na rua, no asfalto, no campo de barro, e ali a gente, quando tem a possibilidade de ver um campo gramado, um campo melhor, acho que isso dificulta. É claro que com o tempo a gente entende que é até melhor. Não, a dificuldade era mais mental, porque as pessoas falavam que o jogador de base, quando colocava a chuteira, que tinha dificuldade de adaptação da chuteira. A única dificuldade mental que eu tinha era essa, eu tinha essa dúvida, será que eu vou usar a chuteira e vou ter dificuldade para chutar uma bola, chutar a bola e o bio pegar no chão, aquelas coisas que começam a colocar na sua cabeça, você tem 11, 12 anos, e que você, quando vai para o clube que ele dá uma chuteira, você tem essa dificuldade. Mas como a gente veio de uma escola do barro, o terreno é diferente, então assim, a gente tem uma dificuldade maior de adaptação, mas quando se adapta, eu creio que a gente entende que é um terreno até melhor para que a gente possa jogar o futebol. Hoje não, os meninos já estão com chuteira, tem um take society, já é mais fácil psicologicamente, mas a influência do cara que joga ou na praia, ou joga na várzea, joga descalço, ou joga com tênis, não tem dificuldade não, porque quem joga futebol joga, e joga descalço, calçado, não tem problema nenhum. Quais foram os seus principais aprendizados adquiridos na várzea que contribuíram para a sua carreira no futebol profissional? Eu acho que essa parte técnica, né? Como eu venho falando da parte do barro, o barro gera uma dificuldade muito maior do que a grama. Então, assim, muito cedo, a gente é obrigado a desenvolver uma técnica melhor, né? No campo de barro, a bola quica muito, a bola vem em uma dificuldade maior de domínio. A rua também, o asfalto, a gente acaba tendo terrenos difíceis. Eu acho que isso ajuda muito tecnicamente o jogador quando chegar numa divisão de base ou no futebol profissional. Ele tem uma parte técnica bem ajustada para que ele possa desenvolver um futebol melhor. A coisa é o piso, né? O piso, o campo, tapete, que é o que a gente joga na várzea, porque é irregularidade, o barro, às vezes quando chove fica aquelas bacias no campo de várzea, aí tem uns pitombinhos que fica, que a bola bate, você tem que se virar para dominar, e quando você vai para o campo, aquela dificuldade que você tem na base, aquilo ali, pô, a sua qualidade é outra. Né? Então a várzea ela ensina muito a ter coragem, porque não tem alambrado, o pessoal fica em cima de você. Quando você vai pro campo, por exemplo, jogar a primeira vez na Fonte Nova, a torcida está longe, você não tem tanta pressão. Eu acredito que o melhor conselho que eu posso dar é que eles possam se entregar da melhor forma ao futebol, né? Eu acho, como eu disse, eu tive um início muito precoce e toda a oportunidade que eu tive de jogar futebol, eu tinha, né? É claro que meus pais sempre me incentivaram sim a estudar e eu acho que isso é muito importante, é algo que a gente não pode abdicar, é algo que a gente não pode abrir mão. Vocês precisam dar exemplo para quem vem depois de vocês. Exemplo de amizade, é que o futebol é um esporte. Do outro lado, tem um adversário, não tem um inimigo. No baba do seu bairro, seu amiguinho que está jogando contra você, que ele não é seu inimigo, para você querer dar uma falta ou entrar duro nele, podendo lesionar seu companheiro. Então, futebol é amizade, disputa e depois quem perdeu entende que perdeu naquele momento e que para frente vai ganhar. Na minha vida, eu perdi mais do que ganhei. Em virtude do que foi mencionado pelos atletas, ficou visível as dificuldades encontradas na caminhada para se tornar um jogador profissional. Contudo, podemos observar que com esforço, disciplina e dedicação, aumentam-se as oportunidades de realizar esse tão almejado sonho.